Olá, boa tarde para você que passa a acompanhar a partir de agora mais uma entrevista ao vivo, a última desta semana especial, Aquecimento Feira do Empreendedor, a Feira do Empreendedor que é organizada pelo Sebrae e que começa amanhã, sábado, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Para a gente encerrar, e a gente não podia encerrar de melhor forma essa semana de empreendedorismo ao vivo na TV Estadão, a gente recebe aqui no estúdio o Lindolfo Martim, que é o criador da Multicoisas. Tudo bem, Lindolfo? Tudo bem, Daniel. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui compartilhando experiências. Bacana. Bom, contar rapidinho a história do Lindolfo e da Multicoisas. O Lindolfo, ele saiu de Maringá, você me corrija, eu sempre falo isso, me corrija se eu estiver errado no final, tá? Eu sou gaúcho de nascimento. Tá vendo? Gaúcho de nascimento, mas saiu de Maringá com a esposa Elza em 1978. Para tentar a vida em Campo Grande. Lá ele abriu uma loja de produtos para construção em geral, produtos como materiais elétricos e hidráulicos. Mas foi percebendo, pessoal, a necessidade de atender a uma demanda para pequenos reparos e outras necessidades menores da casa. E passou a oferecer de parafusos e porcas até capas para iPhone. Bem, hoje a Multicoisas, 30 anos depois, né, a gente estava conversando antes, 30 anos depois, a Multicoisas foi uma das... A gente pode dizer que 30 anos depois, a Multicoisas, que foi uma das primeiras franquias brasileiras, e hoje tem mais de 170 lojas e um faturamento no ano passado de 335 milhões de reais. Lindolfo, a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta de história, né? Queria que você contasse, melhor do que essa minha apresentação, como é que foi a ideia de empreender, por que o empreendedorismo e como é que foi o começo da empresa, que a gente sabe que falar que hoje fatura mais de 300 milhões é muito bacana, claro que é, mas tem toda aquela dificuldade do começo. Fala um pouquinho do começo da sua vida empreendedora. É muito importante dizer que no sistema de franquia esse faturamento é compartilhado. Verdade. Com todos os franqueados. Exatamente. Né? Isso é uma coisa bacana do sistema de franquia, esse legal. Compartilhamento da experiência adquirida e dos frutos da experiência. Bom, a história empreendedora ela começa, no fundo, de conflito de pai e filho. Tá? Eu trabalhava junto com meu pai e a gente tinha ideias que... Tínhamos muitos conflitos. Eu queria inovar, fazer coisas diferentes e ele era muito conservador. E recém-casado, isso em 1978, eu concluí que eu teria que tomar uma decisão na minha vida. Ou entrar na disciplina da empresa da família, que até hoje existe e é operada pela família, está lá em Maringá, na Avenida Tiradentes, tá? Ou tentar o negócio pelas minhas mãos, pelo meu jeito de ser e pensar, né? Sabendo que eu teria que renunciar todo o conforto da casa, da segurança da empresa, que é quase o emprego da empresa familiar, Verdade. Né? E começar um negócio novo, num lugar novo, com o filho da barriga ainda para nascer, né? E fiz um convite para minha esposa, a Elza, né? Japonesa, que eu conheci trabalhando no banco, pagando duplicata. Eu, em 78, fiz um convite para ela, para a gente ir a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tentar um negócio novo, um negócio próprio, pequeno. Disse que a gente teria muita dificuldade nesse início, e se ela estava disposta a esse esforço. E ela foi muito solidária e topou a parada, né? Falei com meu pai, pai, me empresta um pequeno capital para a gente começar o negócio, depois eu devolvo para o senhor esse dinheiro. E assim foi. O valor desse capital era mais ou menos o valor de um Fusca. Rumei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A cidade ela foi escolhida por uma razão muito importante. Ela era distante 600 e poucos quilômetros de Maringá e era uma nova capital. Então eu visualizei que era um local de oportunidade. E todo empreendedor, ele tem que ir aonde a oportunidade está. É verdade. Eu acho isso uma coisa muito importante para o empreendedor. É um né? ensinamento básico até, é isso mesmo. E eu visualizei que, sendo uma nova capital,
eu teria a oportunidade de crescer junto com essa nova cidade e implementar as minhas ideias. Essas minhas ideias, eram muito singelas, né? Era criar uma empresa que valorizasse o conhecimento e as pessoas. Né? Se era vendendo parafuso, sapato, calçado, toalha, era indiferente. Uhum. Tanto é que o primeiro nome da empresa foi Multicasa, né? Multicasa. Multicasa, assim começou em 78. A Multicoisas foi criada somente em 84. E aí a gente já dá esse salto. Foi esse salto. É muito interessante só dar desse nome Multicasa, até foi inspirado naquele desenho dos Incríveis, tinha o Homem Fluido, o Multi-Homem e o Homem Mola, né? Era um conjunto de rock. É verdade. Eu vendo na televisão, eu me inspirei para ter um nome parecido com aquele, mesmo porque eu não sabia direitinho qual seria o ramo que eu ia tocar. Entendi. Tá? E eu fiz as prateleiras, os balcões, de forma muito modesta. Eu praticamente, por 2 anos, eu e Elza fomos os únicos funcionários, né? 2 anos? 2 anos. A gente comprava, vendia, entregava, enfim, fazia toda a operação da gestão. Agora, uma coisa muito importante, né? Eu trazia da empresa da família a experiência, o conhecimento. Por isso que esse legado que o sistema de franquia dá, da experiência vivida, do exercício de quem já fez, é uma coisa muito importante. Então, eu diria que foram esses grandes marcos. 78 a mudança, 84 a criação da Multicoisas, quando eu percebi que o cliente que queria pequenas coisas para o seu dia a dia, ele não era bem atendido numa loja convencional. Entendi. Falei, vou fazer uma loja que seja de autosserviço, que não era usado na época, e que tenha computadores fazendo o atendimento rápido. Entendi. Aliás, aí foi um novo desafio. Eu tive que desenvolver os sistemas, porque os computadores, os CP500 da época, da Prológica, eles não davam conta de fazer a automação comercial. A gente começou a fazer a automação comercial. Aí é um capítulo para si, mas eu não vou entrar nesse capítulo, deixava você perguntar um pouquinho mais. Mas pode responder, porque é legal. Uso da informática, em 84, pensando em agilizar o atendimento, ou seja, em atender bem o cliente, dar uma experiência diferente para o cliente que não existia. Exatamente. Isso que eu acho que é legal. Conta essa história que deve ser... É uma história assim muito marcante, que nunca me esqueço. Todo mundo fazia... se informatizava para quê? Para fazer contabilidade, folha de pagamento, back-office. Né? Era isso. Era isso. Eu, quando pensei em computador, eu já pensei em como agilizar a venda. Eu coloquei, naquela época era balcão ainda, coloquei os computadores para fazer orçamento, nota fiscal, enfim, lista de preço. Aliás, naquela época era a inflação maluca, né? Então ficava mais fácil você atualizar os preços no sistema. É verdade. Mas não foi um caminho simples, né? Porque quando o primeiro computador que eu comprei não funcionou de arrancada. Não funcionou. Eu brinco. Quem comprou e quem vendeu não sabia o que estava fazendo, né? Mas o importante é que o caminho era aquele. Eu consegui pessoas que viabilizaram a construção de sistema. Foram 2 anos fazendo sistemas e hoje já temos mais de, acho que 25 anos desenvolvendo sistemas, né? Olha só. A gente ficou uma coisa tão importante que eu não tinha assistência técnica de computador, eu tive que montar uma assistência técnica. Eu não tinha software, eu tive que desenvolver software. E no final acabamos montando a casa de informática, a Multicomp, outros negócios se desdobraram e mais tarde eu vendi porque deixaram de ser a coisa principal. Legal, muito bacana. E aí você falou no comecinho, quando eu falei do faturamento, né, compartilhado com franquias. Quando surge a ideia de expandir por meio de franquias e explica um pouco mais essa predileção por esse sistema de expansão. É muito interessante. A Elza, minha esposa, como toda mulher, costuma ser, ela é mais conservadora, gosta das coisas, dos passos mais bem pensados e preserva mais a segurança da família, né? Cuidar do ninho. Exato. Né? E eu falei, como eu vou poder expandir, sendo que a cada nova unidade que eu expando, eu divido meu capital humano e financeiro. Eu tinha tido uma experiência da abertura de uma unidade na cidade de Cuiabá,
e percebi como foi difícil essa abertura, o esforço que eu fiz para abrir essa nova unidade. Daí eu falei, puxa, eu poderia conceber um sistema onde eu tenho o conhecimento, o formato, o conceito, como funciona o negócio, o formato da marca, uma marca conhecida, uma marca testada, e eu consegui pessoas que investam capital e trabalho nesse negócio. Nós façamos uma parceria que mais tarde se consolidaria como um sistema de franchising. Que não existia ainda, não né? era... Isso que é legal. Não existia franquia no Brasil, era franchise. Né? Dava para contar na palmas, acho que de uma ou de duas mãos, quantas franquias existiam no Brasil. Era Boticário, Água de Cheiro, Mr. Pizza, uns postos de gasolina, Localiza. Olha, acho que eram esses. Eram poucas mesmo. E a gente já participou no primeiro ranking de franquia, a gente já estava junto, né? Mas eu fui buscar conhecimento também. Eu acho uma coisa importante é isso, né? Eu não entendia de franquia, então eu fui buscar assessoria junto a 2 consultores renomados da época, que eu conheci via livros, via leituras de material do Sebrae, que eram o Marcos Riso e o Marcelo Scherto. Uhum. Na época, eles eram sócios. Tinha uma empresa chamada Pro Franchising, né? E eles me apoiaram no que nós chamamos de análise de franqueabilidade, para ver se não era coisa da minha cabeça. E eles me ensinaram uma coisa muito importante. A partir do momento que eu entendesse o que era a franquia, eu não seria um vendedor de produtos, e sim de conceito e de formato, né? Quer dizer, o que eu estaria entregando ao meu parceiro não estaria vinculado a um bem tangível. Uhum. Tá? Eu, como varejista que nasci, sempre aprendi a comprar e vender coisas tangíveis. A partir do momento de ser um franqueador, eu teria que fazer uma revolução mental para entender que eu entregaria uma marca, um conceito, uma tecnologia capturada em manuais, em padrões, em processos, e entregaria isso aos meus parceiros. E difícil foi achar os primeiros parceiros, né? Que eu fiz imagino, ao longo. A gente começa com gente próxima, às vezes alguns parentes, assim, foi o começo de fazer franquia. E tivemos um crescimento relativamente orgânico de 84, que a gente fez franquia só em 90, hein? Foi 6 anos testando o conceito. Formatando o conceito, como seria? Perfeito. 6 anos. Só em 90. Os nossos franqueados, os irmãos Márcio, Celso e Ivan, que é o lado de Londrina e Apucarana, né? Uhum. Daí foram os nossos primeiros franqueados, eu opero lojas até hoje. Até hoje com vocês. E contente que eles abriram mais lojas. E o que aconteceu de importante assim nesse exercício é que a gente foi estruturando ao longo de ter mais massa crítica, criamos a universidade corporativa, ensino à distância, consultoria, enfim. No começo, da mesma forma que comecei a loja, que tinha que comprar, vender, entregar, cobrar, a franquia foi a mesma coisa, tinha que cuidar da seleção, do treinamento, do projeto. De tudo. De tudo. A partir do momento de você ter mais estrutura, eu pude criar as diretorias, né? De diretoria de expansão, de marketing, produto, por aí afora. Porque o segredo da franquia bem-sucedida talvez seja a parceria, né? Que vocês adotam com quem está comprando uma franquia, com a responsabilidade que a empresa tem que ter, porque muitas vezes aquela pessoa ela coloca a economia de uma vida ali naquele negócio, né? É uma colocação, assim, eu costumo até muito desmistificar a certeza do sucesso para os novos candidatos. Até a gente é conhecido por ter um sistema de seleção meio duro, né? E a primeira pergunta que todos fazem é sobre o retorno do investimento. Eu diria, se a pessoa quer montar um negócio pensando em retorno de investimento, então não entre, não empreenda. Faça aplicação em banco, em poupança, escolha outra. Porque empreender é arriscar, ou menos ou mais é arriscar, né?
E a pergunta que eles fazem é, qual o retorno sobre o investimento? Eu falo assim, ó, de 3 a 5 anos ou nunca. Eu não tenho certeza. Nunca a gente tem certeza. Pode acontecer 100%. tanta adversidade. É verdade. Na esfera política, na esfera econômica, na esfera da saúde pessoal, na esfera, enfim, Pessoal, conjuntural. você pode ter um outro problema qualquer, então, é complicado. Né? E até, eventualmente, falhas de expectativas, né? Uhum. Eu pensei que eu gostaria de fazer isso, mas depois que eu estou trabalhando, eu descubro que eu não tenho vocação para esse tipo de atividade. Para empreender. Para né? esse tipo de negócio. Por exemplo. Interessante. Agora, por falar nessa expressão, vocação para. Exatamente, exatamente. É uma coisa assim que eu gosto. Eu tenho uma frase de um ex-presidente da União Soviética, que eu não me lembro o nome, que eu gosto muito de repetir essa frase. Ela diz assim, que a necessidade nos liberta do embaraço da escolha, né? Essa frase é de uma profundidade muito grande. E, às vezes, assim, a pessoa que tem só o dinheiro, ela, às vezes, não tem a necessidade. Uhum. Então, tem que ter atrás das coisas, tem que haver uma necessidade, não só a visão de investidor para ter um retorno. Uhum. Tá? Tem que ter um pouco de necessidade, não digo necessidade só de sobrevivência, necessidade de realização pessoal, necessidade de contribuir para um mundo melhor, necessidade de eu formar pessoas, né? Porque eu acho que é muito sem graça a gente empreender só para dizer que a gente está ganhando dinheiro, né? Uhum. Eu acho isso que não dá significado ao meu viver, pelo menos, né? Me gratifica quando eu vejo que eu estou formando comerciantes, vendedores, que eu solucionando problemas do dia a dia das pessoas nas casas delas, resolvendo os problemas que elas têm, seja na elétrica, hidráulica, claro. na eletrônica, por aí afora. No né? dia a dia da casa. Dia a dia. Essa é a missão, né? Eu acho que isso completa mais essa trajetória empreendedora. Eu acho que é isso que deve ficar de significado, talvez. É uma dica importante. É por isso que a gente gosta de trazer empreendedores que têm uma trajetória. No caso aqui, uma trajetória de 30 anos. Porque você consegue passar exatamente o que deve ser uma motivação empreendedora. Muita gente decide empreender, como você disse, pelo dinheiro, pelas conquistas materiais, mas a gente sabe que ficar 14 horas, 15 horas, 16 horas ali atrás do balcão fazendo o negócio acontecer não é para qualquer um. Bom, 14 horas 15 minutos a gente recebe aqui na TV Estadão hoje o empresário, o empreendedor Lindolfo Martim, fundador da Rede Multicoisas. Hoje, que é o último programa ao vivo que a gente faz nessa semana, que foi uma semana que serviu de aquecimento para a Feira do Empreendedor do Sebrae, que começa amanhã aqui na cidade de São Paulo. Lindolfo, vou te perguntar agora a respeito do futuro. A gente falou do passado bastante, agora eu queria te perguntar do futuro e aí a gente entra um pouco no planejamento do negócio. Me diz quais são os próximos passos da Multicoisas, quais são os planos de expansão e como é que vocês enxergam essa expansão com tudo que está acontecendo no país ultimamente. Eu vou pegar um pouquinho uma frase que eu disse atrás, Claro. que a gente teve um crescimento orgânico de 2000, do ano que criamos o sistema de franquia 90, até 2008, 18 anos. De crescimento? Não, orgânico. Orgânico, exato. Chegamos do ano 90 a 2008, 18 anos passados, com 60 lojas. Em 2008, a gente, com o apoio do consultor externo, José Ricardo Silveira, um consultor sênior, ele nos ensinou a pensar uma visão de futuro de forma compartilhada, né? Através do planejamento estratégico compartilhado. E criou uma visão de ousar pensar a rede para 10 anos. E nesse pensamento compartilhado, concluímos que a gente poderia tentar chegar em 2018, em relação a 2008, 10 anos na frente, em 360 lojas. Eu achei assim,
na época, fiquei até sem dormir por alguma noite. Imagina. E achei, pelo que eu vinha, do ritmo que vinha, o empreendedor também se acomoda. Sim. Tá? Porque você, por um crescer constante, sempre exigir mais de você. Mas a gente tomou esse rumo e saindo de 2008 com 60 lojas, chegamos hoje em 2014 com mais de 170 lojas. 170. Quer dizer, já criou um norte totalmente diferente, né? Completamente. Em 6 anos fizemos tanta coisa a mais que 18 anos anteriores, né? E passada essa fase, e você chega num patamar onde você percebe, eu acho que isso é uma coisa muito interessante do empreendedor, que ele tem que analisar o seu tempo de existência mesmo, idade, né? E como preparar uma organização onde já tem mais de 2.000 pessoas para o futuro, né? E você tem que preparar a empresa para a perenidade, porque você não tem uma empresa para fins próprios, você tem uma coletividade, né? E só eu até estimulado pelos meus próprios franqueados, me fizeram pensar mais forte na importância da profissionalização da rede. Do negócio. Tá? De ir além. E começando por nós fundadores, eu, minha esposa, né? Então nós começamos uma transição de buscar o processo de criar um processo sucessório e criar governança. Entendi. Né? Nós já estamos com um novo presidente na empresa, né? Hoje o meu nome é fundador, Lindolfo Leopoldo, o fundador, né? Tem um papel consultivo na organização, tá? E acredito que a gente foi muito feliz. É isso que eu ia te perguntar. Hoje já olhando... Foi muito estruturado, isso que eu a gente teve apoio de conselheiros externos, tivemos apoio de empresas de consultoria, de gestão de pessoas, tivemos apoio de bons headhunter também para achar a pessoa correta, porque você é muito influenciado a trazer, às vezes, alguém próximo a você, por amizade, né? E a gente foi buscar no mercado. E está sendo uma experiência muito interessante. Assim, eu estou muito impressionado e eu diria feliz, claro, por perceber que a caixa de ferramenta que essa pessoa traz, a experiência que ela traz, o conhecimento que ela traz, vai muito além das coisas que eu tenho dentro de mim, que eu aprendi. Que você trouxe. Eu tenho valores, princípios pelas quais eu luto e acredito. Mas você, com certeza, tem condições de achar gente no mercado, capacitada, que é igual ou melhor a você para ser um executivo. Para conduzir o seu negócio. E aí eu ia te perguntar, e te pergunto em cima disso exatamente o seguinte: esse talvez seja o segredo na hora de você buscar qualquer pessoa no mercado, né? Você tentar enxergar o potencial nessa pessoa para ela agregar coisas novas à sua empresa. É um pouco isso? 2 coisas, né? Fale. A primeira é identificação de valores. Valores pessoais. Valores pessoais. Aliás, a mesma coisa que a gente busca no franqueado também. Porque eu acho a comunhão de valores, e eu acho que está muito ligado ao casamento. Às vezes, nem um namoro revela se existe identificação de valores. Às vezes, exige uma caminhada um pouco maior. Então, a identificação de valor é uma coisa muito profunda. Porque você pode ter profundas diferenças, diria, de forma de pensar as coisas, mas os valores de relacionamento, principalmente, de respeito às pessoas, de respeito ao ser humano, de visão de como se lida com o dinheiro, como se compartilha isso, de pensar o mundo, pensar o outro, pensar o cliente. E tem que haver comunhão nisso aí, né? Se eu dou valor em
em ensinar a reparar uma torneira que está pingando, quem vai estar comigo também tem que dar valor nisso, né? A resolver esse problema. Resolver esse tipo, é o problema. Que é esse o problema. E então, assim, nesse executivo a gente buscou primeiro essa identificação de valores, que no nosso caso é saber dialogar, saber ouvir, ser flexível e buscar competências adicionais que nós não tínhamos, que precisamos ter para esse novo passo, né? Quem sabe, assim, um pouquinho da visão um pouco mais disciplinada do ser executivo, do mundo executivo mesmo, com metas mais disciplinadas, às vezes não sendo tão paternalista quanto o fundador porque ele tem uma regra para ser. O fundador acaba criando laços grandes que às vezes quebra um pouco a disciplina, né? Mas isso, no fundo, é bom para todos, para os novos, para os antigos, porque ele vem com uma nova carga, uma nova energia. E ontem, a gente casualmente, foi um momento muito feliz, porque nós apresentamos o nosso novo executivo para o nosso conselho de franqueados. E a aceitação, a receptividade foi muito boa. E o presidente do conselho, ele se manifestou, sim, e mais os participantes, o quanto eles estavam satisfeitos pelo caminho que a gente estava dando, pelo passo que a gente estava dando e pelo desprendimento nosso também de deixar a posição, né? Entregar o filho para... Exatamente, para outro criar. Para outro criar agora daqui para frente. É difícil esse momento de transição? O senhor, porque eu imagino que assim... E o senhor demonstrou claramente que tem certeza de que esse é o melhor caminho. Acho que isso facilita as coisas, né? Eu gosto de, em épocas da minha vida, fazer grandes mudanças, né? Saí de Maringá, fui para Campo Grande. Exato. Eu multicasa, fui para multicoisas, casa informática, computador. Eu gosto disso aí. Eu acho que o empreendedor tem um pouquinho dessa veia de desbravador, de aventureiro. De fazer coisas diferentes às vezes. Né? Isso. E assim, o exercício que eu estou aprendendo, por exemplo, nessa nova fase, eu preciso ter uma postura. Eu fui muito feliz nessa forma que nós estamos conduzindo o processo. Porque a pessoa também, eu preciso aprender desse novo papel e a pessoa também tem que aprender comigo, né? Verdade. O legado que você vai deixar, que eu tenho. Isso. E uma coisa assim, que está sendo instigante, que às vezes vou fazer alguma coisa, eu falo, opa, não, isso não devo fazer, eu tenho que me conter, porque senão eu estou invadindo o espaço deixado para o novo executivo, que é o diretor-presidente e que decide. Ele vai decidir daqui para frente, né? Você sabe que ontem a gente recebeu aqui o Pedro Herz, da Livraria Cultura, está num momento semelhante, ele é o presidente do conselho hoje, e ele falou que justamente estava evitando, por exemplo, viajar muito para as lojas e ir para as lojas, porque como ele no caso ele é a segunda geração, foi a mãe dele que começou o negócio, mas ele falava que as pessoas perguntavam muito para ele quando ele ia na loja, o que o senhor acha dessa pilha de livro aqui ou ali, e que é importante ele deixar esse espaço para quem está no comando hoje, porque você pode notar as coisas, você pode perceber as coisas, tem como conversar, tem como passar, mas é uma coisa um pouco diferente, é interessante, momentos talvez similares. É interessante, assim, você visitar, mas não interferir. Exato, exatamente. Você pode chegar para ele, certamente, no meu caso, se eu ver alguma coisa que não está legal, não falar diretamente. Exato, exatamente isso. É exatamente isso. Mas identificar e mostrar o erro depois. O engraçado, assim, eu diria, até pelo nosso padrão de tamanho de empresa, que é uma média empresa, no fundo, até porque existe todo esse compartilhamento, esse passo que nós estamos dando é um passo até arrojado, não é comum para o nosso tamanho e padrão de empresa, né? Mas eu sempre gostei das coisas que elas rumam para o profissionalismo, rumam para as coisas bem feitas,
Eu gosto muito de conhecimento, de tecnologia. Então, quando eu percebi que essa pessoa estava trazendo mais coisas para somar para todos, eu tive a absoluta certeza que foi está sendo um passo muito bem dado. Bacana. Gente, o papo está ótimo, mas a gente precisa encerrar. São 14 horas, 28 minutos em São Paulo. A gente encerra essa semana especial, semana de aquecimento para a Feira do Empreendedor, que começa amanhã aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, e a gente queria aproveitar o final para agradecer todo mundo que participou nessa semana. Então a gente recebeu na segunda-feira o Ellison Lemos, do Mercado Livre, falou um pouquinho sobre esse mundo virtual dos negócios. A gente recebeu também o Israel Pinto, fundador da General Brands. A gente recebeu o Pedro Herz, como eu mencionei aqui, da Livraria Cultura, e também o Clóvis Souza, da Juliana Flores. E tenho certeza que encerramos muito bem com a participação do Lindolfo Martim, fundador da Multicoisas. Junto com a dona Elza, né? Junto com a dona Elza, exatamente. Lindolfo, eu queria te agradecer demais a presença. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento empreendedor com a gente nessa tarde. Obrigado eu.